Voltamos com mais um vídeo da série especial sobre Red Horizons, Chronicles of a Communist Spy Chief, do Tenente-General 2 Estrelas Ion Mihai Pacepa, o desertor de mais alta patente do bloco comunista durante a Guerra Fria, um dos principais responsáveis pela implosão da ditadura romena em 1989. No vídeo anterior, falamos da amizade sinistra entre Nicolae Ceausescu e Yasser Arafat, trazendo um trecho de uma conversa entre os dois sobre ações de desinformação do regime romeno no Ocidente para obter investimentos das democracias capitalistas e, com isso, continuar financiando sua ditadura comunista. Também te apresentamos Nico, o filho caçula que Ceausescu estava tentando preparar para sucedê-lo no poder e que não tinha absolutamente condições de ser líder de nada. Como bônus, falamos da indústria de roubo de propriedade intelectual e espionagem industrial montada pela ditadura romena para piratear tecnologia militar do Ocidente, violando tratados internacionais e ganhando muito dinheiro com isso. A seguir, você saberá como os Ceausescu interferiam na vida afetiva dos filhos, fazendo o que fosse necessário para se livrarem de pretendentes que aos olhos deles eram indesejáveis. Episódio de hoje, primeira parte, Mihai deve simplesmente desaparecer sem deixar rastro. Além de Nico, o casal Ceausescu tinha outros dois filhos, o mais velho Valentim e Zoya, a filha do meio. Em 1978, Zoya namorava um jornalista que trabalhava em uma revista cobrindo política internacional. Ele se chamava Mihai e Helena o detestava com todas as forças, só pela origem humilde da família do jovem, embora ela mesma fosse filha de camponeses sem instrução. Helena manda grampear o rapaz e vigiar todos os seus passos, chegando ao cúmulo do absurdo de fazer vídeos das relações sexuais dele com a filha. Pretendia deportá-lo para a Guiné, onde providenciaria um assassinato disfarçado de acidente fatal. Após algum tempo engolindo o romance da filha, Helena consegue convencer Ceausescu a dar um fim em Mihai. Ceausescu chama Pacepa em sua casa para dar-lhe instruções quando diz, aspas, Mihai deve simplesmente desaparecer sem deixar rastro. Recrute Mihai como um agente do DIE e mande-o no primeiro avião para Tunis. Helena implora que Mihai seja mandado para Guiné, onde deveria ser assassinado. Nicolai responde que por enquanto ele ficaria na Tunísia, ponderando que era necessário ter cuidado ao lidar com o rapaz para não chamar a atenção de algum jornalista ou da rádio Europa Livre sobre assuntos da família. Diante da ansiedade de Helena quanto a Mihai continuar vivendo, diz a esposa, aspas, na África tudo pode acontecer. Algum bandido pode deixá-lo meio morto na rua, ou um carro pode... Pensaremos sobre o assunto. Zoya havia se tornado uma filha problema porque, quando era estudante, conseguiu furar a bolha de privilégios na qual vivia e descobriu a realidade da vida do romeno comum, em pé em filas gigantescas desde o raiar do dia, esperando por sua ração de comida. Quando seu namorado da época precisou de uma cirurgia, ela testemunhou mais um aspecto da agonia do povo romeno, o serviço de saúde precário em que pacientes dividiam leitos em instalações decadentes. Tais experiências põem em xeque o discurso de seu pai sobre o comunismo. No final de 1975, Zoya, com então 26 anos, estava atraída por um grupo de estudantes dissidentes. Quando a Securitate começou a prendê-los, ela mesma tornou-se uma crítica explícita do culto à personalidade de seu pai e das maquinações de sua mãe por poder. No fim, ela recusou a carregar o nome do pai. Aspas. O nome Ceausescu tinha se tornado um palavrão. Zoya dizia repetidamente a todos os amigos. Seu pecado mais grave, no entanto, era a recusa obstinada em se casar com qualquer candidato cuidadosamente escolhido por sua mãe. Zoya estava determinada em encontrar para si mesma um marido, mas todo nome que sugeria só encontrava feroz rejeição por não ser altivo o bastante para o futuro da dinastia Ceausescu. Aquilo foi o princípio de uma luta amarga com Helena, que por fim decidiu monitorar cada minuto da vida pessoal de sua filha Zoya. Microfones foram instalados em todo lugar, dos quartos aos banheiros de seu apartamento, escritório e carro. A cobertura foi completada por vigilância física 24 horas por dia. Em 1977, Pacepa recebeu a incumbência de cuidar dela. Bem,
Zoya, por adotar uma postura que ameaçava o poder dos pais, não tinha privacidade nem para namorar em paz. Já Nico, que não passava de um à toa que detestava estudar e trabalhar, era recompensado com toda a sua falta de moral, caráter e inteligência. Aos 14 anos, ele foi elogiado por alcançar a masculinidade ao estuprar uma colega de classe, ganhando com isso seu primeiro carro. Aos 15, recebeu de presente seu primeiro barco. E aos 16, já era um bêbado arruaceiro, escandalizando toda a Bucareste com seus acidentes de carro e estupros. Na segunda parte do episódio de hoje, temos Imperador Bokassa I toma uma agente romena como esposa. Mihai conta que Ceausescu e Helena eram tão fascinados por diamantes que pessoalmente montaram e dirigiram uma operação contra o ditador centro-africano Jean Bedel Bokassa, com o propósito de obter dele concessões para mineração no Império Centro-Africano. Em 1975, eles convidaram Bokassa para uma visita oficial à Romênia, onde viram que ele se divertia com uma garota romena deslumbrante chamada Gabriela, a quem eles haviam selecionado para entreter o ditador. Poucas semanas mais tarde, a pedido de Bokassa, Gabriela foi enviada a Bangui, capital do Império Centro-Africano, em um dos aviões particulares de Ceausescu e acompanhada por seu conselheiro-chefe, Vassili Pungan. Gabriela Bokassa, a esposa romena do imperador Bokassa I do Império Centro-Africano, hoje uma república, tornou-se um dos exemplos favoritos de Ceausescu de como um agente de influência podia ser infiltrado em um país alvo no mais alto nível. Por causa dela, Bokassa secretamente aceitou 10% dos lucros pagos em uma conta bancária na Suíça das minas de diamante que ele arranjou para a Romênia operar em terrenos vantajosos. Por alguns anos, Gabriela foi uma agente bem-sucedida, até ficar com tanto medo de Bokassa que conseguiu escapar dele e fugir para Paris. As maletas de joias que ela levou a ajudaram a começar uma nova e anônima vida na França. Quando certos rumores sobre o desaparecimento de Gabriela começaram a circular na França, Ceausescu ordenou ao DIE espalhar o boato que ela havia sido enviada de volta à Romênia pelo imperador. Ceausescu queria desencorajar jornalistas franceses a procurá-la. Esta operação de desinformação deu frutos. Em novembro de 1977, um jornal francês publicou a seguinte manchete: esposa romena de Bokassa I, uma vez arrebatada para seu harém do balé de Bucareste, enganou sua majestade, que horror, com um guarda-costas. O jardineiro foi assassinado e Lady Chatterley foi trancada do outro lado da cortina de ferro, cortesia da Aeroflot. Esta nota foi publicada mais tarde em outras publicações francesas, incluindo uma biografia de Bokassa, provando-se útil temporariamente para proteger o anonimato de Gabriela na França e os segredos sobre sua atividade como agente do DIE. Lady Chatterley é uma referência ao romance do escritor inglês D.H. Lawrence sobre a obra O Amante de Lady Chatterley, em que uma mulher casada se torna amante de um empregado da família. Quanto à Aeroflot, era a companhia aérea estatal soviética. Como você pôde conferir há pouco, para o casal Ceausescu valia tudo para conseguir o que queria, inclusive seduzir um ditador sanguinário de outro país e manipulá-lo. O risco encarado pela agente incumbida da operação era altíssimo, pois Bokassa era mentalmente instável e seu regime um reflexo sanguinário e paranoico do líder. Para você ter uma ideia, quando foi deposto em 1979, pesavam contra ele acusações de enriquecimento ilícito, prisões ilegais, detenção e assassinato de crianças, além de conspirações para eliminar inimigos. Mas não só isso. Havia denúncias ainda mais graves, como a de que ele seria antropófago. Note ainda que a cobertura que foi dada para o anonimato da agente visava tão somente manter em segredo o papel desempenhado por ela. Lembrem que se ela estivesse atrapalhando e representando uma ameaça, não era muito difícil tirar do saco de maldades alguma solução criativa para dar fim ao incômodo, a exemplo do que estava sendo planejado para o namorado de Zoya. No próximo vídeo, você saberá o que os Ceausescu faziam com o dinheiro obtido com a venda de diamantes. Por hora, obrigada por ficar até o final do vídeo. Lembre-se de ativar as notificações. A cada 15 dias posto material novo sobre Red Horizons. Até o próximo vídeo.